Fala galera, seja bem-vindo ao canal Querigma BR. Você está no Querigma Talk, esse podcast que a cada episódio traz um anúncio extraordinário. Antes de mais nada, eu quero me apresentar, mas dizer que é um prazer enorme estar aqui nesse podcast que foi sonhado, foi esperado ansiosamente e graças a Deus chegou o dia. Bom, eu sou o Bruno, eu sou casado com a Raquel, tenho uma filhinha de 2 anos chamada Marcelinha. Um beijo, meus amores. Congrego na Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco e sou um dos apresentadores aqui do Querigma Talk. Mas eu não estou sozinho, eu estou com um cara que é especial demais, o meu parceirão, o meu grande amigo que vai se apresentar agora. E aí, Brunão, e aí, galera? Pô, muito bom estar aqui com vocês nesse podcast sonhado, nesse projeto que Deus preparou pra gente. Eu sou Ronaldo Júnior, alguns me conhecem como Juninho, então fiquem à vontade. Também sou casado com a Thaís, temos a Mariana, uma filhinha agora ela tem 7 meses, um beijo pra vocês, amo vocês. E, cara, é muito bom começar esse projeto. Hoje é um episódio introdutório, né, Brunão? É isso aí. Pra gente apresentar o canal, pra gente falar também de alguns assuntos importantes e pra gente começar, né, dessa forma especial. E eu já queria pedir para vocês que estão acompanhando, se inscrevam nesse canal, vai ter muito conteúdo legal, vai ter muito convidado legal, muitas entrevistas, muito bate-papo, muito bom. Nossa página também no Instagram, Querigma BR. A gente tá aqui nesse estúdio maravilhoso, como vocês podem ver, muito bem estruturado. É o Os Pod Studio em Osasco. Um abraço pra galera que criou esse espaço aqui maravilhoso. E a gente também vai ter o apoio do Brutus Burger, já um patrocinador. Quem é aqui de Osasco conhece o Brutus, que é um lanche hambúrguer maravilhoso. Bom demais, e daqui a pouco vai ter lanche aí pra gente. Eu tô olhando aqui no relógio já esperando esse momento, vai ser o mais esperado do podcast. Aí sim. E é isso, galera. É isso aí. Ronaldo, o nosso podcast não veio pra brincadeira, né? A gente veio pra causar, pra mudar a história do podcast brasileiro. Então a gente já começa desse jeito. A gente vai ter essa primeira pergunta, até pra galera conhecer também a gente. E essa pergunta é a pergunta bomba, já de cara. Eu queria perguntar pra você, na vida, o que é mais importante? Você poderia responder pra todo mundo? Essa pergunta é uma pergunta difícil de responder. Por quê? Mano, eu tenho certeza que se você perguntar o que é mais importante na vida para centenas de pessoas, você vai ouvir respostas variadas. Porque cada um dá importância para algo diferente do outro. Sim. Mas eu tenho certeza também, pelo menos eu diria isso, né? Que a maioria dessas pessoas vai dizer uma coisa em comum. A maioria eu acho que vai dizer isso. Vai dizer que o mais importante na vida é ser feliz. Eu acho que a grande maioria. Mas isso não responde a pergunta. Por que não responde? Porque ser feliz também é algo muito aberto, muito genérico. Você teria que fazer uma segunda pergunta para a pessoa, mas então o que é ser feliz? Ser feliz? Aí um vai dizer, ser feliz é ter paz, o outro ser feliz é ter saúde, ser feliz é ter família, ser feliz é ter uma boa carreira, dinheiro, enfim. Então, é uma pergunta complexa. Mas já que você perguntou para mim, eu vou responder o que eu acho que é mais importante na vida. Mano, eu me lembro de uma passagem bíblica, que é uma parábola. Uma parábola de um versículo só. Jesus falava por parábolas, que são mensagens com alguma moral da história, sabe? Tem um sentido no final. Isso, de forma simples que as pessoas entendessem a mensagem dele. E ele usava de diversos recursos para isso, usava sobre o campo, sobre a vida das pessoas, coisas em comum para as pessoas entenderem. Em determinado momento, Jesus falou, eu até anotei esse texto, Mateus 13:44, diz que um homem, certa vez, num campo que ele trabalhava, ele encontra um tesouro. E esse tesouro que ele encontra é tão precioso para ele, que ele vende tudo que ele tem para comprar aquele campo, para ser o dono daquele tesouro.
E por que que ele faz isso? Porque aquele tesouro para ele é o que mais tem valor. É mais valoroso, tem mais valor do que todas as outras coisas que ele tinha antes. Então, o que é importante para esse homem? É o tesouro que ele encontrou. Então, o que que eu... como que é a minha resposta, então, para essa pergunta? O mais importante para nós, na nossa vida, é aquilo pelo qual a gente é capaz de abandonar tudo para ficar com aquilo. Verdade. É isso que é importante na vida. E esse texto, ele faz referência ao Evangelho de Jesus. Então... O que você quer dizer com isso? Mano, quando a gente encontra o Evangelho, quando a gente conhece quem é Jesus, quando a gente tem esse encontro com a palavra dele, com a pessoa de Jesus, a gente é capaz de deixar tudo para trás, porque ele se torna a coisa mais importante da nossa vida. É aquela coisa que a Bíblia diz, as coisas velhas se passaram, né? Eis que tudo se fez novo. Então começa uma vida nova, começa uma coisa nova. Significado novo de vida. Exato. Então a coisa mais importante é aquela que transforma o nosso modo de viver. Exato. Poderia, para algumas pessoas, é o trabalho delas. Você pode ver, não é Verdade. O que ela diz, é o que ela faz. Então, se a pessoa tá sempre deixando as outras coisas pelo trabalho, deixando família, deixando a saúde, você pode ver que a coisa mais importante para ela é o trabalho. Sim. Se a pessoa larga tudo pela família, a coisa mais importante é a família. Mas, como você perguntou para mim, a coisa mais importante para mim na vida é o Evangelho de Jesus, porque ele me alcançou. E o Evangelho, cara, ele abre nossos olhos para coisas, para realidades espirituais que a gente não conhecia. Então, quando a gente conhece, a gente começa a perceber como a gente é dependente de Deus, como a gente é falho e pecador, como a gente precisa de um Salvador. E tem tudo a ver, Brunão, já para finalizar minha resposta a essa pergunta, que depois eu quero fazer uma bombástica para você também. Não, vamos continuar aí com a sua resposta, que tá muito boa. Tem tudo a ver com o nome do nosso podcast, que é Querigma. Querigma Talk. E por que Querigma? O que é Querigma? Depois você pode falar também. Mas Querigma é um anúncio da fé, o anúncio do Evangelho, é a pregação do Evangelho. É aquilo que é falado e que se nós aceitarmos, recebermos, aquilo acrescenta um valor na nossa vida que é imensurável. Sim. Então, Querigma é anúncio. E o Querigma, ele tende a nos provocar para nós encontrarmos 3 respostas. A primeira, o que há de errado conosco? O Querigma provoca a gente a saber disso. Pensar sobre isso. A pensar sobre isso. Uhum. O que há de errado conosco? Segunda pergunta, o que foi feito por nós? O Querigma também nos leva a pensar sobre isso e refletir e quer que nós demos uma resposta para isso. Exige uma resposta. E a terceira pergunta, o que devo fazer diante disso? Então são coisas que ele vai exigir da gente, que a gente vai precisar responder. Quando alguém prega o Evangelho pra gente, o que o Evangelho fala? O que há de errado conosco? O que há de errado conosco é que nós temos uma natureza que não consegue fazer o bem em todo o tempo. A gente não consegue ser sempre uma pessoa boa. A gente não consegue, a gente sempre tá tropeçando, caindo, errando. E não importa se você é pastor, se você é evangélico, se você é católico, não importa. Todo ser humano tem esse problema de não conseguir fazer o bem sempre. A gente erra, a gente peca. Segunda pergunta, né? O que foi feito por nós? O Querigma tem essa mensagem. O que foi feito por nós? Deus, o próprio Deus. Ele se fez homem. Ele se fez como um de nós. Veio ao mundo, nasceu de uma mulher. Cresceu, porém ele não teve pecado. Então a vida dele foi o grande exemplo. E depois ele precisou ser morto numa cruz. Jesus Cristo foi morto numa cruz para pagar pelos nossos pecados. E por causa dele, e claro, depois ele ressuscitou e está vivo até hoje. E por causa dessa obra de Jesus, nós temos a capacidade de não ser mais visto como aquele homem que sempre falha, aquele pecador. Você entende? Sim. E a terceira coisa e última, né? E o que devo fazer diante disso?
O querigma nos provoca a responder. O que nós devemos fazer é crer. Crer na obra de Jesus, aceitá-lo como nosso Salvador, segui-lo, seguir sua mensagem, seu ensinamento, seguir o querigma, e as coisas começam a fazer sentido e se tornam mais importantes na nossa vida. Então, resumindo, o que é mais importante para mim na vida é o Evangelho de Jesus, porque ali abre nossos olhos para as coisas e todas as outras que vêm junto, família, trabalho, vida social, todas as coisas do Evangelho nos norteia a viver da melhor forma possível. É sensacional, Ronaldo. O que você explicou aqui me faz pensar que querigma é como se nós olhássemos para um quadro em branco e não exigisse resposta alguma. A gente olhasse e falasse, ok. Mas quando nós olhamos para o querigma, é como se fosse o quadro da crucificação de Cristo, da própria ressurreição dele. E qual que vai ser a nossa resposta vendo esse quadro? É impossível desver esse quadro. Não tem como você fingir que não viu. Você já viu. Sim. E ele exige uma resposta. O anúncio de Jesus Cristo é isso. Isso. É como se não conseguisse mais... Eu não consigo dizer, eu não quero mais... Já viu. E agora ele exige uma resposta de você. Exatamente. Não tem como você ouvir essas verdades, a história de Jesus, e ficar isento com isso. Não dá. Não dá. Você tem pode até não concordar. Isso, exato. Mas você tem que tomar uma posição, porque o jeito que tudo aconteceu, a forma com que Jesus viveu, foi morto, e a mensagem que ele pregou, ele tem que causar em nós alguma posição. Ele te provoca uma resposta. Provoca, exatamente. É impossível passar em branco o anúncio de Jesus. É sensacional. Esse nome aqui, bonito, hein? Gostei dele. Eu acho que esse nome tem tudo a ver, hein? Tem tudo a ver com a gente. Significa tudo isso que você falou, então... Tudo isso. Bênção demais. Mas, ô Brunão, não sou só eu que vou responder uma pergunta dessa. Eu quero ouvir de você também. Não a mesma. Se quiser comentar, claro, fica à vontade. Hoje é um bate-papo. Mande. Hoje é um bate-papo pra gente começar a construir essa história. Mas o que eu queria te perguntar é o seguinte. Qual evento... Deixa eu me ajeitar na cadeira. Qual evento do passado você acha que foi determinante na sua vida? Fala um pouco aí pra gente que mudou radicalmente sua vida. Do passado na minha vida, né? Da sua vida. Posso responder a sua? Não, pode falar da minha, mas eu quero essa resposta. Tô brincando. É que são tantos momentos que a gente olha pro passado e vê coisas boas ou coisas difíceis, né, que acontecem. Mas se eu fosse escolher um momento do passado, eu escolheria um que eu nem tão consciente era. É o momento da conversão do meu pai. Esse é o meu momento, talvez um dos momentos prediletos da minha vida. Mesmo Sério? sem eu ter vivido. Porque eu era muito pequeno para isso. Eu tinha de 3 para 4 anos de idade. Então eu era uma criança ainda inocente, brincava, não entendia essas questões. Mas por que eu escolho esse período do meu passado e por que mudou tanto a minha vida? Minha mãe já era convertida, ia para a igreja com a minha irmã mais velha. Minha irmã tinha lá para uns 8 anos de idade, 9 eu acho. E elas iam, meu pai não. Mas assim, a gente não tinha tantos problemas familiares. Tinha alguns. E meu pai era um cara do bem. Não fazia nada de errado. Trabalhava e cuidava da gente, né? Mas quando meu pai aceita Jesus, quando meu pai decide entregar a vida dele para Jesus, isso causou uma transformação no meu lar. Por quê? A partir daí a minha mãe teve o apoio do meu pai, um homem sacerdote no lar. A minha irmã teve uma referência de homem para que no futuro ela pudesse casar e ter também um marido que ela tem hoje. E eu tive uma referência de pai. Para que eu pudesse ser um homem, para que eu pudesse batalhar e correr atrás das coisas que eu corro. E principalmente para que eu amasse a Deus como eu amo hoje. Porque se não fosse os ensinamentos do meu pai, o modo que ele me tratou, muito parecido com Jesus, eu não seria quem eu sou hoje, porque eu sei o poder que o pecado tem no nosso coração. E eu experimentei isso. Verdade. Então, todas as vezes que eu flertava com o pecado, flertava com o erro, eu lembrava que o meu pai passou por isso também.
Mas em um momento da vida dele que ele olhou pra trás e viu a família, ele falou, eu tenho uma escolha a fazer. Ele se encontrou com o querigma. Ele deu de cara pro querigma. E qual que foi a resposta dele? Eu acredito. Eu aceito. E essa conversão dele mudou a trajetória da minha família. Me proporcionou estar mais perto de Deus. Isso não quer dizer que eu não tive a minha escolha. Isso não quer dizer que crescer num lar cristão me obrigou a ser cristão. Isso facilitou as coisas. Até porque a gente vê muito cristão dando mau exemplo. Só que o meu pai, ele foi diferente. Se é pra seguir a palavra, eu vou seguir. E ele mudou o meu lar. Então, assim, esse é o meu evento predileto. Porque eu creio que uma casa que tem estrutura familiar, firmadas na palavra, tem uma porcentagem muito grande de dar certo. Legal. Você disse que seu pai sempre foi um bom homem, um homem trabalhador, que cuidava da família. Mas depois que ele se converteu, foi transformado sua casa, seu lar. Demais. Né? Você acha que, assim, muitos homens hoje são bons homens, são bons pais, mas não conseguem, às vezes, ter a fé ou levar a fé para sua casa. Você acha que isso, se não acontecesse isso com você, com seu pai, no caso, como é que estaria a sua família hoje? Teria sido diferente? Algo teria ficado não como é hoje na sua casa? O que você pensa sobre isso? Eu acho que seria totalmente diferente, cara. Porque eu falo por mim, né? Minha irmã sempre foi muito certinha. Eu falo que minha irmã já nasceu com uma pós-graduação. Sua irmã era o exemplo. Minha irmã era um exemplo. Nunca vi ela errar, cara. Então eu provoco ela todos os dias da minha vida. Ela fica brava. Porque ela fala, esse menino não gosta de mim. Porque até hoje, eu com 30 e... vou fazer 32 anos e ela tá com... Vou falar a idade dela aqui só pra provocar brava um pouquinho mais, né? Acho que ela está com 37. Irmã mais velha. Ela é mais velha, então eu sempre provoquei ela. Porque ela era sempre perfeita, fazia tudo certinho. Eu falei, eu preciso colocar um defeito nela. Mas eu já flertei muito com os erros da vida, sabe? E eu acho, e assim, em várias situações da minha família... por exemplo, a conversão da minha avó, a conversão do meu avô, a minha vida mesmo que experimentei um pouco do pecado do mundão e olhar pra trás foi por causa dessa atitude do meu pai. Você se inspirou nele, né? Me inspirei nele. O meu avô, a minha avó, por parte de mãe, se converteram por ver muito a mudança de vida do meu pai e da minha mãe. Sabe? Olharam e falaram, caramba, o que aconteceu? Aconteceu algo diferente aí. Eles não fazem mais isso, eles fazem isso agora. É claro que isso transformou também a minha família em geral. Acostumada a fazer certos tipos de festas e tal. Foi acabando, sabe, meio que dispersando. Porque aí meu pai já não bebia mais, meu pai já não fumava mais. Já não ia para certos lugares. Então, assim, parte da família ficou um pouco mais distante. Porém, nós ganhamos uma família espiritual. Então, assim, tudo isso, até as pessoas que nos cercavam no meio de amigos, familiares, eram pessoas que nos conduziam para mais perto de Deus. Se isso não tivesse acontecido, muito provavelmente eu teria agora numa calçada, experimentando alguma coisa aí ilícita. E toda a minha família também, porque essa atitude do meu pai mudou a trajetória de todos. A Bíblia fala que o homem é o sacerdote do lar. E a gente vê... Hoje, talvez, o maior problema do mundo não é uma guerra, não é uma doença, é porque não teve homens de verdade nos governos, nas lideranças e principalmente na liderança da sua casa. É por isso que a gente tem tantos problemas no mundo hoje em dia. Você me fez lembrar de com tudo que tá acontecendo no Rio Grande do Sul, que a gente tá acompanhando... eu vi um vídeo essa semana que me emocionou, assim, era um pai, ele tava vindo numa estrada bem longe, assim, bem longe, e o filhinho dele começou a filmar ele vindo, assim, com 2 cestas básicas, uma na cabeça, uma na mão, assim, e o filhinho falava assim, olha lá o pai, como que não tem orgulho de um pai desse, olha lá como ele tá vindo, aí ele vem, muita chuva, muita lama no chão, todo molhado, ele veio bem de longe assim, aí quando ele chegou na frente do filho, aí o filho falou, pai, obrigado pelo senhor ter ido buscar, ele falou, valeu a pena, filho, consegui trazer pra gente aqui uma cesta básica, e essa aqui é só de
de limpeza, ó que bênção. E, tipo assim, o filho tendo orgulho do pai e o pai cuidando da sua família. Claro que ali a gente não tá falando do âmbito espiritual, a gente nem conhece aquela família. Mas a referência é muito forte. Mas né, a cara? referência, o pai que cuida, a família que confia nas decisões do pai, aquele que vai buscar as soluções para sua casa, isso a gente tem visto um pouco menos no mundo de Muito hoje, né? menos. Vou dar fazer mais merchan aqui do meu pai. O meu Fala pai, o nome dele aí, meu pô. pai é José Pereira Filho, top dos tops aí. Um abraço, Mais José. bonito que ele, só eu. Mas meu pai, pra você ter ideia, ele trabalhou na mesma empresa 49 anos. Nossa, 40, mano, uma vida... é uma vida. Eu não cheguei a isso ainda em vida. E ele Meu só pai na trabalhou mesma empresa. 27. E Cara, eu é sempre muito falo, tempo. seu pai ganhou em 22 anos a mais. É, cara, é surreal, mas eu olho pra ele e eu não vi. Cara, meu pai faltou na época do Covid, porque ele pegou Covid, ficou internado, quase foi entubado, foi um período muito difícil. Foi o período que ele não foi trabalhar. Uhum. Mas passou do Covid, mesmo fraquinho, sem respirar bem, ele tava lá. Então ele sempre foi um exemplo de homem mesmo, de pegar e não ter tempo ruim, chovendo, gripado sempre. Então, igual você falou, não é só a questão espiritual, é homens de verdade mesmo que se posicionam, que não estão na vagabundagem, que chamam no peito. Meu pai, quando teve uma crise, eu tinha 6, 7 anos de idade, teve uma crise no Brasil e na empresa dele, que é uma empresa alemã, Uhum. na empresa que ele trabalhava. Meu pai me ensinou o segredo da oração. Meu pai falou assim, vem cá, Uhum. ó, o pai tá numa crise na empresa, Uhum. muito provável que eu não fique, eu seja mandado embora e a gente não vai ter salário. Já não é Sustento muito pra e a gente casa, não né? vai ter sustento. É. O que você vai fazer pelo pai? Aí eu, o quê? Não sei. Aí meu pai, você vai orar. Porque Deus ouve a oração dos pequeninos. Eu falei, tá bom, mas tipo, na minha cabeça ele falou, ó, e a responsabilidade tá nas suas mãos. Na hora que ele falou isso, eu falei, meu, se eu não tiver um arroz aqui é por minha causa, eu vou orar. Sentiu o peso. Eu senti o peso e eu subi pro meu quarto na mesma hora, Ronaldo. Aham. Subi, eu orei, e eu, como era muito inocente, não sabia a questão de valores, eu orei assim, Senhor, abençoa que meu pai ganhe R$100 de salário, não deixa, achando que R$100 era muito, sabe? Aí às vezes eu ficava com dó de Deus, eu falava, não, de 100 é muito, Senhor, R$90. E eu orei assim, cara, por dias. E aí teve realmente um corte na empresa dele, ele não foi mandado embora, Que e bênção. pouco tempo depois ele teve um reajuste no salário de aumento. Então assim, meu Que pai me bênção. ensinou essas bases, sabe? Lutar, trabalhar, orar, confiar em Deus, Aham. colocar a responsabilidade também para os filhos orarem. E é o que eu quero passar para Marcela. Espero que um dia ela também veja isso em mim. Não, já tá passando, né? Eu acho que as referências que a gente tem dos nossos pais, que a gente, né, que tá fazendo falta, eu acho, no mundo hoje. Por isso que a gente vê tanta família destruída, tantas coisas assim, de muitas vezes o homem não assumir suas responsabilidades na família, não levar os filhos à fé, ou simplesmente não tá ali, não está presente, né? Você me fez lembrar até de uma coisa interessante, vou contar também, vou falar do meu pai rapidinho também. Poxa aí, né? Queria deixar aqui um abraço pra ele, é Ronaldo, igual eu, Aí. só que eu sou o Júnior, né? Um abraço, pai. Quando eu era criança, a minha mãe me ensinou a orar. Eu não era cristão evangélico, vamos dizer assim, eu era um católico, mas eu era um mau católico, eu não seguia nada, simplesmente eu dizia que era católico, mas não tinha nenhuma vivência em igreja e nem nada. Mas minha mãe me ensinou a orar. E eu me lembro que meu pai começou a conquistar algumas coisas, então a gente morava já numa casa própria, ele conseguiu quitar, e ele contava pra gente, nós quitamos a casa, a gente ficava feliz. Nós quitamos um apartamento, a gente ficava feliz. Quando eu tinha uns 5 anos, ele comprou uma chácara, e essa chácara, até hoje, assim, desde os meus 5 anos até hoje, é o lugar que a nossa família mais se reúne. Legal. É o lugar que a mãe dele foi muito morar, gostoso. minha avó. Então virou um ambiente familiar muito bom. Os carros que ele tinha, tipo, se ele comprava um carro, por que eu tô falando dos bens, né? Porque quando minha mãe me ensinou a orar, toda noite eu ia falar com Deus e eu colocava cada coisinha que meu pai tinha nas mãos de Deus. Então eu falava, Deus, cuida do apartamento do meu pai, de quem mora lá. Deus, cuida da nossa casa, cuida de um terreno que a gente tinha, cuida da chácara, cuida do carro.
eu ia colocando, sabe? E depois que eu fiquei adulto e casei, o apartamento pelo qual eu orava, já agradecia lá atrás, foi onde eu fui morar com a minha esposa. Então, tipo, eu acho isso muito legal, Deus, porque né, assim, era como se eu já tivesse, né? E Deus abençoou, tem toda a história, eu não vou contar aqui, mas tem toda uma história que umas pessoas que compraram lá perderam, não continuaram pagando, acabaram perdendo. Meu pai insistiu, mesmo não tendo muita esperança que ia entregar, insistiu, foi entregue, tá lá, e hoje é onde eu moro com a minha esposa. Então, é algo assim, que a gente vê as bênçãos de Deus através da oração de filhos pequenos, né? Como você orou pelo seu pai, eu também orava, e hoje a gente vê as bênçãos. A importância, né, cara, de orar. A importância. E você vê que a gente tá falando também de, por exemplo, citando, né, que os nossos pais sempre foram trabalhadores, lutaram por isso. Uhum. E eu queria perguntar pra você, isso, quando você foi, sei lá, no primeiro emprego ou durante a sua jornada aí de trabalho, isso causou algum impacto pra você? Teve algumas dificuldades que você agiu em imaturidade e falou, caramba, eu poderia ter agido de outra forma, meu pai não faria isso, sabe? Tem alguma experiência marcante na sua vida profissional que você queira compartilhar? Ah, cara, tem, né? Porque quando a gente tem boas referências, né? Nosso espelho é essa pessoa, né? E como o seu pai passou 49, né? O meu pai passou 27 na mesma empresa, e eu já acho bastante. É muito tempo. Quando eu chegava num lugar, eu sempre ficava pensando, né? Falei, pô, eu tenho que dar exemplo aqui, já aprendi com meu pai o que eu tenho que fazer. E teve uma época que eu fazia Senai, né? Adolescente. Senai é muito bom para jovens, assim, adolescentes, que abre muitas portas. Eu fazia Senai. Patrocina nós, Senai. O Senai. Eu fazia Senai e apareceu um emprego pra mim. Eu tinha 15 anos. 15 anos. Aí eu tava na escola ainda, ensino médio. Tava fazendo Senai, tava fazendo inglês. Tinha umas coisas, né, que tava estudando pra vestibular, essas coisas. E apareceu um emprego. E eu todo empolgado, né? Falei, agora vai, agora eu vou trabalhar. Ter dinheiro, vou comprar minhas coisas. Vou ter meu dinheiro, vou poder fazer minhas coisas. Mas quando eu fui conversar em casa, eu achei que, tipo assim, eles iam ficar super felizes e apoiar. E eles ficaram felizes, mas eles falaram assim, mas ó, você tem de 14 para 15 anos, você é muito novo. Você vai assumir uma responsabilidade que você não vai ter tempo de dormir. E eu não ia ter mesmo. Eu ia ter que trabalhar de manhã, Senai de tarde, escola de noite, curso de inglês, curso de não sei o que, um monte de coisa. E talvez não seja a hora. Eu falei, mas meu pai começou cedo, minha mãe começou cedo, eu queria começar cedo. Eles falaram, não, mas nós começamos cedo para você ter estrutura melhor, então não precisa, né? Não precisa. Continua seus estudos, não precisa se matar com isso, né? E eu queria muito ir, mas não fui. Mas isso aconteceu que naquele ano, a gente teve um problema familiar com um tio e começou a ter culto na casa desse meu tio. E era de noite, quando eu saía do Senai eu ia pra lá. E foi nesse período que eu me converti. Olha só, cara. Foi nesse período que eu conheci a galera da minha igreja, que eu sou até hoje. Um abraço pra galera da IEMP, Igreja Evangélica Missão Pentecostal. Um abraço aí. A minha família espiritual. E eles foram na casa desse meu tio, fizeram vários cultos, teve campanha, e eu pude ir. Foi ali que eu comecei a ter contato com o evangelho, foi ali que eu comecei a ouvir a mensagem. E ali foi entrando no meu coração, 15 anos eu tinha. E ali eu me converti, entreguei minha vida a Jesus. Poucos meses depois me batizei. Poucos meses depois já comecei a assumir responsabilidades na igreja. Comecei a mudar aquilo que aconteceu com seu pai. Aconteceu comigo, que eu não nasci, né, num lar cristão, né, como eu falei, católico, mas não praticante. E ali mudou tudo. Você foi atrás de um tesouro enterrado, humano, e você achou um tesouro celestial, hein, cara? Pra você ver. Aquilo que mais importava você encontrou. Quando você queria um emprego, você achou a salvação, hein? Não, até hoje eu agradeço por não ter ido para aquele emprego, porque Deus escreve tudo certo, né? Eu não sabia como seria a minha vida se eu tivesse ido para lá. Eu poderia hoje estar melhor financeiramente, poderia estar muito bem, começado uma carreira mais cedo. Não se poderia ter acontecido ou não, ou talvez teria muito, muito mal também. Verdade. Mas a forma com que aconteceu e como Deus me alcançou, eu só posso crer
na soberania dele e ser grato, porque eu encontrei a melhor coisa que eu pude encontrar na minha vida, que foi Jesus Cristo, né? É o que a gente acabou não, né? Falou no começo do podcast. O que Foi. mais importa na vida. Às vezes o emprego não vai te dar aquilo que mais importa. É, E aí fica uma mensagem pra você que tá escutando. Às vezes você tá tão preocupado com o emprego, né? Que a gente fica mesmo. Tem fica. conta pra pagar, boleto e tudo mais. A gente fica preocupado com namoro. Poxa, tantas vezes eu perdi tempo pensando em garotas. É, Mas a minha primeira namorada foi a que eu casei. graças a Minha Deus. primeira namorada. Graças a Deus. A oficial. Isso é uma bênção, isso... Uma bênção demais, cara. Você como eu já te conheço, eu sei que você foi líder de jovens por um tempo, Uhum. e a gente tem isso em comum. Então, pra galera de casa ficar sabendo, eu sou líder de jovens na minha igreja já há alguns anos, e você também foi da sua igreja. Uhum. E a gente tem essa experiência, e é algo que eu tenho dito pros jovens, sabe? Pros adolescentes eu não sou líder lá, mas quando eles vêm pro nosso grupo, eles ainda são adolescentes, com 15 anos. Sim. E é uma das coisas que eu sempre alerto eles, relacionamentos errados, cara. Que, como é bonito, igual você falou, minha primeira namorada é minha esposa. Cara, você deve falar isso com muita alegria. no Mais seu ou coração. menos. Mais ou menos. Aí, dona Raquel, ó. Não, eu falo com alegria porque é ela, mas assim, eu não... Antes Deixa eu explicar melhor, né? Antes de eu namorar a Raquel, eu tive as ficadas de adolescente, né? De jovem, de adolescente, e isso eu não me orgulho. Mas oficial mesmo, de namoro, que eu pedi pra namorar e assumir um compromisso, foi a Raquel. Então, Legal. assim, teve relacionamentos antes que me deixaram mal, que eu deixei a pessoa mal também. Mas, assim, quando eu assumi alguém pra namorar sério, a intenção era casar. Uhum. E aí, voltando ao que você tá falando, é o ideal. Você cara, namorar pra casar. um relacionamento errado te causa feridas, né? Te causa feridas, te causa marcas que você não quer carregar pro seu futuro. Então, quanto mais você que tem filha, eu que tenho filha e a gente... A minha não vai namorar. Não vai, não? Não. Ela já nasceu consagrada? Não, essa aí eu separei, Deus sabe o que faz e ele vai tratar aí de uma forma bem... Ela já nasceu consagrada. fechada. Vai se dedicar à obra, né? Vai, eu tô preparando o porte de arma. Pra selar e fechar as portas aí pra um genro que eu não quero. E minha esposa tá grávida. Aí, Se ó. vier outra menina, cara, o que eu faço da minha vida? Não sei, ora mais. Não dá. Jejua mais, ora mais. Ou vem um menininho palmeirense pra cuidar dela. Não, tem que vir um menino, pelo amor de Deus, mas um genro não dá. Mas assim, indo aí a gente tá falando agora de namoro, né? Do nada veio esse assunto, mas assim, é muito importante pro jovem hoje pensar nisso e entender que quem quer namorar precisa ter dinheiro, precisa estar trabalhando. Dinheiro, e quem cabeça. quem tem dinheiro consegue comprar lanches. Você tá entendendo? Eu tô entendendo. Consegue comprar lanche, consegue ir lá no Brutus Burger. Aí sim, hein? Então precisa trabalhar. Porque eu e você trabalhamos, estamos aqui também trabalhando. Aham. E eu queria saber se o nosso lanche chegou. Eu acho que chegou, hein? Olha isso aí, cara. Aê, Essa mamãe é a trouxe pra hora gente. mais esperada. Ó, A levar, câmera que eu mostro levar essa a aqui. varoa, levar Olha o isso aqui. varão pra Olha comer que um nome lanche. bonito. O Brutus Burger, que está aí patrocinando o nosso podcast, mandou pra gente. Vamos abrir pra mostrar aí pra galera já pedir também o deles. Galera, ó, quem é de Osasco, quem é de Barueri, quem é logo mais em Carapicuíba, eu ouvi falar, o Brutus é conhecido, porque o lanche é ignorante. O bicho é brabo mesmo. Ó. Aqui deve ser a batata. Eita, Brutus. Ó, tem Coisa uns boa, molhinhos galera. aqui. A gente não vai comer na frente de Ó, olha vocês, isso, lanchinho. pra não fazer vontade. Ai, meu. Sério que nós não pode comer agora? Poder pode. Não, vou abrir aqui só pra galera ficar com vontade. Que eu sou desses. Molinhos. Olha isso aqui, galera. Tá pegando aqui? Aqui também? Não sei onde eu olho. Pode ser pra... Essa aqui? Nessa aqui, ó. Olha que delícia aqui. Você
que não pedir vai ficar passando vontade. Então, se eu fosse você, eu ia lá e pedia um Brutus Burger agora. E daqui a pouquinho a gente vai comer o nosso. Procura aí nas redes, galera, no Instagram. Procura que tem coisa boa lá pra vocês. E o nosso tá aqui. Valeu, Brutus Burger. Falando em comida, Vamos lá. eu já trabalhei numa hamburgueria. Você sabia disso, Ronaldo? Eu sei. Você sabia Eu sei dessa até aí? de umas histórias aí que aconteceram lá. É, cara, eu trabalhei, eu tava lembrando sobre resiliência, né? A gente tava falando dos nossos pais e Aham. eu lembrei que quando eu trabalhava lá, eu chorava muito no começo, viu? Escondido. Homem chora. Uhum. E eu varria chão lá nessa hamburgueria, não sei se eu posso falar o nome, né? Não vou falar não. Não vamos falar não por Vou causa do deixar no ar. Brutus. Vou deixar no ar aí. Eles que mandem trabalhava- lanche pra gente. Não. Mas nessa hamburgueria que eu trabalhava, eu varria muito o chão. Aham. E aí chegavam uns playboyzinhos, Ronaldo, Aham. e rachava o bico da minha cara. Ah. Aí, lá, o trouxa tá varrendo. E eu segurava assim a vassoura querendo chorar, cara. Aí eu entrava lá e passava esfregão no chão, limpava banheiro e tal. Aí depois eu ia pra hora do meu almoço. E o problema não era esse, sabe? O problema era que eu trabalhava de sábado e domingo e os meus amigos não. E você falava, caramba, mano, quando é que eu vou sair disso, hein? Uhum. E aí eu tinha um celular na época chamado MP3, É. que ele era um celular que dava pra colocar música e tal. É, né? Só que não tinha Inovador. memória. É inovador. Só que não tinha memória, então cabia 3 músicas. Ah. E aí, se você quisesse colocar mais uma música, você tinha que excluir o alarme do celular. É, E sou aí- dessa época também. E aí eu colocava uma música lá do Trazendo a Arca, que eu tinha, do Diante do Trono. E chorava pensando, cara, quando é que eu vou sair daqui? Quando é que eu vou sair daqui? E eu esperava muito esse tempo. Quando é que eu vou sair daqui? Quando é que eu vou estar melhor financeiramente ou profissionalmente? E hoje, depois de muitos anos depois, eu entendo que... E lá também eu tive muitos momentos bons, tá? Teve momentos difíceis, mas teve momentos bons. Mas depois de muito tempo eu entendi que o que eu fazia, cara, era errado, porque eu não aproveitava o processo. Aham. Na vida de um homem, a gente precisa aproveitar os processos. E os processos nos fazem ser um profissional melhor, um homem melhor, um marido melhor. Mesmo os difíceis, né? Mesmo Principalmente os difíceis, né? Porque é ali que você é moldado. Uhum. Aquilo que tá destoando, aquilo que tá sendo o seu calcanhar de Aquiles, você vai ser lapidado na dificuldade. Uhum. Sabe? Se é pouco dinheiro e você é um cara gastão, você vai fazer o quê? Você vai economizar. Você vai trabalhar o seu lado financeiro. Uhum. Se você é um cara que não é proativo num serviço que vai exigir mais de você, você vai trabalhar essa questão em você. Uhum. E você começa a ser melhorado nas suas dificuldades. Então, hoje, o jovem, cara, não quer ser moldado pelo trabalho, não quer experimentar ouvir o mais velho, não quer experimentar seguir as ordens do chefe. Por mais que alguns chefes ou outros não sejam tão qualificados para estarem lá, mas assim, falta humildade, falta resiliência na juventude. É uma geração que quer as coisas prontas, né? Pra hoje, Pra hoje. ansiosa, isso não acontece, Pô, muda, se Tem frustra. gente que menos de 30 anos, se não conquistou casa, carro, casamento, tá frustrado. Não, Porque acabou menos a de 30 vida. anos. Acabou a vida. Então, assim, a gente precisa pensar. Esses jovens, essa geração, precisa escutar mais os mais velhos, as orientações. Eu também fui jovem, eu também não queria ouvir, porque pra mim, o tempo deles já era no passado. Não, agora é tudo novo. Tecnologia, ainda mais agora como a tecnologia tá, né? Você aprende em poucos cliques uma tecnologia nova. Uhum. Mas o conselho, a Bíblia fala sobre o conselho dos anciões, né? Verdade. E a gente precisa se atentar a isso, porque senão a nossa geração vai ser cada vez mais fraca, cada vez mais oprimida, cada vez mais depressiva. Não, até Não porque... vai vencer. Até porque quem já passou por experiência vai saber aconselhar. Isso é uma coisa que eu também aconselho meus jovens lá, que é eles ouvirem pessoas mais velhas, sabe? Porque, ele é mais velho, não vou me enturmar, não, vamos ficar com a minha galera. Não, pô, você cresce quando você escuta os experientes, né? Sim. Então, isso é até uma coisa que eu vou te perguntar. O que você pode... Você falou aí de um momento difícil da sua vida, no momento lá que você tava na hamburgueria X.
o que você pode dizer, assim, de momentos que marcaram sua vida? Um momento incrível, assim, um que você considera um dos melhores. Você já falou do seu pai, da conversão do seu pai, talvez você nem precise falar outro. Mas também o mais difícil. Tá. E se for esse da hamburgueria aí, beleza também. Aí você repassa a pergunta. Não, cara. Eu tive alguns momentos difíceis, né? Felizes, acho que essa do meu pai foi uma das. Meu casamento, sabe? Não em si o dia do meu casamento, porque o dia eu pelo menos não curti nada. Eu só tava pensando na lua de mel, assim, que eu ia estar em Maragogi viajando. Eu nem curti o dia do casamento, mas assim, a escolha da gente, sabe, encaixar, eu e a Raquel se encaixamos, então isso foi um dos mais marcantes da minha vida, de felicidade, ao nascimento da Marcela, mas... Marca, né? Marca demais, cara. Muda a sua vida. A partir do momento que aquele bebê sai ali, eu falava que eu não ia assistir o parto. Quando eu me vi, eu tava com a cabeça assim, ó, quase arrancando a Marcela lá de dentro. Meu, isso mexe com você, cara. Ansiedade, você fala, agora né? é minha filha. Então, esses 2 momentos são os mais especiais da minha vida, porque ali parece que vira uma chave dentro de você e fala, agora eu vou ser o pai mais embaçado do mundo, ninguém vai perturbar o meu bebê. Eu vou cuidar dela com amor. Então, isso transformou minha vida. Porém, teve um momento mais difícil também. Mas eu vou contar só um que eu carrego há muito tempo, porque eu era moleque quando aconteceu. Eu tinha 12 anos e eu tinha um irmão mais velho, 12 anos mais velho, meu irmão. Ele era filho só do meu pai. Meu pai teve antes de encontrar minha mãe, né? E o meu irmão, ele tinha alguns problemas de relacionamento com meu pai, assim, com a gente também. Ele tinha também problemas auditivos que dificultavam a fala dele. Então ele tinha muito problema para fazer amizade, dificuldades para fazer amizade. Entendi. Então ele tinha pessoas específicas que ele era ligado, sabe? E uma dessas pessoas era eu. Ele tinha muita ligação comigo. A gente gostava de futebol e tal, então a gente conversava muito, jogava junto. E só que meu irmão, ele nasceu na Bahia e morou muito tempo lá, na verdade. E aí depois veio pra cá, pra São Paulo, ficar com a gente. Ele sempre teve o desejo de voltar pra lá. Só que meu irmão, o Ronaldo, ele sempre foi muito... As coisas aconteciam muito fácil pra ele. Se ele quisesse um emprego, ele saía do portão. Ele tropeçava, ele caía num emprego. Impressionante. Era impressionante, assim, cara. Era impressionante. Ele abria uma porta errada, era uma porta de emprego, cara. Sabe aquela pessoa que bate em todas e nada aparece? Ele era o contrário. Ele fugia dos empregos, porque tudo acontecia com ele pra ele arrumar emprego. E mesmo assim ele negligenciava os empregos, sabe? Ah, não, esse eu não quero. Ah, esse eu não quero. E meu pai falava, meu, você tem que trabalhar, você já tá na idade, você tem e tal. Então ele tinha esses conflitos. E eu vendo isso, né? E aí talvez o ponto de escape do meu irmão era ali, conversar comigo e tal. Ter essa amizade. E meu irmão, como ele era muito... Ele estudava, ele aprendia. Ele lia, ele aprendia. Ele começou a estudar a Bíblia. Ele começou a ficar muito bom. Muito bom. Tanto que no seminário o professor falava alguma coisa pra ele, ele dava aula pro professor. O professor falava, onde você estudou? Não, eu li a Bíblia. Ele era muito, assim, tinha facilidade, sabe? Muita facilidade. E ele começou a pregar, começou a ir nas vigílias, evangelizando, levando a palavra. E ele também começou a flertar com o pecado. Ele começou a conhecer as coisas do mundo, ele começou a flertar e era um pé na igreja e começou um pé no mundo, um pé na igreja, um pé no mundo. E Deus, eu quero te usar, mas você precisa largar essas coisas que ainda te prendem. E ele não conseguia, ele ficava um pouco aqui, um pouco ali e flertava muito, até que um dia chegou uma irmã e falou pra ele, ó, Deus tem algo pra você, mas você vai ter que fazer uma escolha. Você quer ou você vai querer a consequência? Porque Deus não quer te perder. E aí meu irmão, amém. Aceitou, não, vou fazer as coisas de Deus. E aí ele decidiu mudar pra Bahia. Foi pra Bahia. Passado 3 dias, tava na igreja, tranquilo. Aí o irmão me cutuca, eu achei que ele ia reclamar porque eu tava conversando no meio do culto. Falei, esse diácono já vem me alfinetar aqui. Aí ele fala, você tem um irmão, né? Tá na Bahia. Eu falei, tá. Ele sofreu um acidente e morreu. Como é que é? Seco, assim, sabe, do nada. E minha família apavorada, porque eu era o mais próximo dele.
E todo mundo chorando, minha mãe chorando, minha irmã, meu pai muito apreensivo comigo, não saía do meu lado, tipo... E eu não... Travei. Parece que você não processou. Não processei. E sabe o que eu lembrava? Da última vez que eu vi ele. A gente levou ele ele foi de ônibus pra lá, a gente levou ele na rodoviária. E ele falou assim, ele foi dar tchau, né? Minha mãe chorou, minha irmã chorou. E quando chegou em mim, meu pai sempre bem firme, né? Segurou o choro. E eu, querendo mostrar que eu era firme, também segurei o choro. E meu irmão ficou olhando assim, sabe? Esperando algo de mim. E eu segurei, dei tchau e ele entrou. E quando ele entrou no ônibus, eu chorei, cara. Chorei. Parece que eu tinha perdido meu irmão ali. Parece que eu perdi ele ali no ônibus, entrando no ônibus. Parece que eu nunca mais ia ver ele. Foi o que aconteceu. Caraca. E o que eu me arrependo, cara, por isso que é o momento mais triste da minha vida e que me leva a fazer coisas diferentes hoje, é que eu me arrependo que eu não chorei. Eu não demonstrei que eu amava ele. A primeira coisa que ele falou quando chegou lá foi falar, nossa, o Bruno não chorou, sabe? E isso me marcou, cortou meu coração, cara. Então hoje, eu não posso voltar no passado. Meu irmão já se foi. Mas eu posso fazer diferente. Eu aprendi com o passado. E hoje, se eu amo alguém, cara, eu falo. Eu tenho prazer de falar, cara, eu te amo. Você é importante pra mim. Eu abraço, eu choro. Muitos momentos eu seguro o choro também. Mas esse momento triste me trouxe uma reflexão pra minha vida. Demonstre. Por isso que é importante a gente demonstrar. Eu sou uma pessoa assim também. Sou retraído, vamos dizer assim. No meu dia a dia sou retraído, demonstro pouco, demonstro mais com quem tá perto. Mas às vezes eu quero falar as coisas, não falo, quero me expressar, não expresso. E quando eu escuto testemunhos igual ao seu, que deve ter sido muito difícil, e depois, além de ser tudo difícil, você ainda carrega isso, né? Carregar essa coisa assim que parece uma culpa, né? De, pô, não falei, não consegui me expressar. Eu sempre penso nisso e peço pra Deus me mudar, assim, porque eu tenho dificuldade de me expressar às vezes com quem tá, né, quem eu preciso me expressar. Muitas vezes uma pessoa só precisa de um abraço, né, cara, e a gente tá ali, e a gente quer dar o abraço. Então. A gente quer falar que ama, mas a gente fala, o que vai pensar? Timidez ou coisa assim, prende a gente, né? Mas não pode, cara, a gente tem que se entregar mesmo, mostrar que a gente ama, mostrar que aquela pessoa é importante. Eu queria fazer essa mesma pergunta pra você. Vixe. Um momento especial aí, vai. É um momento mais importante que você quer falar. Marcou sua vida. Momento especial, eu não tenho só um. Eu tenho vários. Eu acho que tudo que é relacionado à obra que Deus fez na minha vida marcou demais, assim. Então, minha conversão foi especial pra mim, eu lembro até hoje, assim, tipo, dia que eu fui pra igreja a primeira vez, eu tenho datas. Dia que eu aceitei Jesus, esse eu não tenho data, mas eu lembro o culto, lembro quem pregou. Lembro como é que tava chovendo o tempo. Não, isso eu não lembro, mas eu lembro assim. Você é detalhista. Eu sou. Mas essas coisas o dia que eu aceitei Jesus me marcou, dia que eu me batizei me marcou, dia que... Como foi todo o processo desde que eu conheci minha esposa, que ela chegou na igreja uma jovem e eu líder de jovem, né? Então, assim, recebi normal, tudo. Só que depois as coisas foram acontecendo e tá muito marcado na minha cabeça. Foram dias especiais, início de namoro, casamento, tudo foi muito especial. Nascimento da minha filha, muito especial. Então, tipo assim, são dias que eu sei datas, sei coisas que aconteceram aquele dia, fica muito gravado. Parece que virando chaves, né? Destravando coisas dentro da gente, né? Momentos, assim, especiais, assim mesmo, sabe? Faculdade, formatura, me lembro, assim, né? Porque são conquistas, né? São conquistas, são dias que você... O dia que eu comprei meu primeiro carro, eu lembro do dia, depois do mó BO o carro, mas foi um dia especial. Ficou tão especial assim, né? Foi um dia especial, depois teve estresse, mas foi um dia especial. Enfim, essas coisas, cara, marcam demais, assim, nossa vida. Então, não consigo dizer só um. Agora, momentos difíceis, eu vou te falar que eu não me considero uma pessoa que coisas extraordinárias acontecem comigo. Eu sou aquele cara normal, sabe? Cara comum, assim, que... Só que... Quer dizer, pelo menos eu me considerava até eu casar. Depois que eu me casei...
a gente teve uma decepção muito grande, foi a maior, essa aí sem dúvida, foi a maior da minha vida, da vida da minha esposa também, que foi a perda da nossa primeira bebê. Então, assim, eu não falei, mas às vezes eu costumo falar que as pessoas perguntam, você é pai, você tem filhos? Às vezes eu digo que tenho duas. Eu tenho a Helena e a Mariana. Uhum. Porque a Helena foi a primeira. E a Helena, assim que a gente casou, passaram-se 6 meses mais ou menos, minha esposa já estava grávida. A gente já queria mesmo, a gente não quis esperar. E essa gestação foi uma gestação muito difícil. Todos os meses ali, os primeiros meses já começou a ficar difícil, minha esposa passava mal e tudo mais. Quando chegou no 5º mês, já, ou seja, mais da metade já, uma bebezinha grande, a gente já tinha roupinhas para ela, já tinha coisas planejadas, tava planejando chá de bebê, essas coisas. A gente foi numa consulta de rotina, uma consulta normal, assim, que todo mundo vai. E ali a gente não ouviu o coração no consultório. A médica ficou bem preocupada, falou, alguma coisa pode ter acontecido, vai para o hospital. A gente foi para o hospital e chegando no hospital foi constatado que a bebê estava sem vida. Aquele dia, cara, pra mim, sem dúvida nenhuma, foi o mais difícil, porque era a primeira filha, era alguém esperada, e já tava assim, a gente já via na ultrassom, via a forma dela, via tudo bonitinho. Então, assim, como a gente é cristão, a gente já crê na vida, na concepção. Então, assim, sou o pai de 2 meninas, né? A Helena existiu, a Helena viveu com a gente, ela trouxe alegria pra gente 5 meses, a gente fez festa com ela, a gente sentiu mexer, a gente, né, tudo isso. E ela foi embora. A gente crê que Deus conhece aquela vida, que Deus sabe os planos que tinha pra ela, e a gente acredita que um dia, quando a gente estiver na glória, estiver com o Senhor Jesus, a gente vai reencontrar com a Helena lá e vai poder conhecer ela, né, de verdade, assim. Porque aqui a gente só pode conhecer no ventre, né, Verdade. da minha esposa. Então, assim, foi o dia mais difícil. Depois desse dia, isso eu vou deixar pra contar outro dia, o restante da história, mas depois desse dia, a gente começou a travar uma batalha muito grande de saúde. Foram dias tenebrosos, assim, vamos dizer assim. Mas Deus cuidou da gente. Deus cuidou desde aquele dia que a gente saiu de casa para uma consulta, não voltou, mas a gente sentiu a mão de Deus cuidando, a gente não perdeu a fé o tempo todo. Foram meses e meses, vamos dizer anos, né? De lutas e lutas, mas Deus cuidando da gente. Então, assim, decepções acontecem. Quando a gente tem Cristo, quando a gente tem Deus, a gente enxerga diferente. Eu poderia, cara, assim... perdemos a primeira filha, problema de saúde da esposa, ficou grave. Cara, a gente poderia ter, se não tivesse fé, entrado numa depressão profunda. A gente poderia ter reclamado da vida. A partir de hoje não quero mais ter filhos. A partir de hoje, esse casamento deu errado. A partir de hoje... Mas não, cara. O Espírito Santo de Deus, a Bíblia chama ele de Consolador. Então, ele consola nos piores momentos, como deve ter sido com você na morte do seu irmão. Ele consola a gente nos piores momentos. Ele dá força para você não perder a fé, não deixar de viver. Ele renova seus sonhos. Então, não sei, nem estava programado falar disso. Mas se tem alguém assistindo a gente que às vezes passou por uma frustração assim grande como essa, né? Que não sabe do futuro. Cara, Deus sabe o futuro. Deus conhece o futuro. Mas fiquei com trauma. Não fiquei com trauma. Minha esposa não ficou com trauma. Era isso que eu ia te perguntar, porque depois disso, sua esposa engravida de novo, né? Não, e tem uma coisa que é engraçada. Passar por isso, cara? Cara, tem uma coisa muito engraçada. Eu brinco com a minha esposa até hoje, a Thaís, por causa disso. No dia que a gente perdeu a Helena, no consultório da ginecologista, ela tava conversando com a gente, falando, olha, agora o processo vai ser assim, assim, aquela coisa que ninguém quer ouvir. Sim. A minha esposa olha pra ela, eu esperava tudo dela menos isso. Minha esposa olha pra ela e fala, com quanto tempo eu vou poder engravidar de novo? Essa é uma mulher de fé, hein, cara? Ela é de fé mesmo. A médica olhou pra ela e falou, olha, vocês têm que primeiro passar por um luto, que vocês perderam uma criança, espera um pouco, se der tudo certo, daqui 2, 3 meses, se vocês estiverem bem, você vai estar apta de novo. Mas primeiro, assim,
tenha calma. Ela fez piada lá pros médicos, cara. Então, assim, o momento era difícil, a gente chorou demais. Foi muito difícil pra gente, até hoje a gente lembra. É muito difícil. Mas não ficou trauma, não ficou... Ficou cicatriz, isso ficou. Porque não se apaga, né? Coisas assim não se apagam. Não mesmo. Mas a gente seguiu a vida, estamos bem, estamos felizes, temos a Marianinha agora, temos planos de ter mais no futuro. Oh, glória. E Deus vai abençoando, cara. Eu passei por isso também, né? Recentemente, né? Não como você, de curtir toda essa gestação, porque a gente ficou sabendo muito tarde da gravidez. A Raquel tava com o Dil e engravidou. Então a gente descobriu por causa a barriguinha começou a crescer. O que tá acontecendo aqui? Alguma coisa tá diferente. Foi ver, tava grávida. Como assim? E a gente ficou sabendo, foi fazer exame, já tava de 4 meses, cara. E aí já criamos expectativa e tal. Só que em 1 semana e meia, infelizmente, a gente perdeu também, cara. Então a gente curtiu 1 semana e meia, mas Descobriu e a descoberta e a perda foi rápida, foi muito, cara. E foi muito doloroso, cara. Eu confesso que eu nunca me senti tão vulnerável na vida, cara. Sabe, você olhar e... Mas como assim? Não, olha de novo. Eu não pude fazer nada. Eu não posso fazer nada. E o médico olhando, não tem nada, não tem batimento. Mas, o que você falou é o mais importante da vida. Quem tem Jesus passa por essas situações, cara, e não se confunde. Não se confunde. Ô, Brunão, deixa eu te fazer uma pergunta. Vai, mano. Na verdade, nós vamos fazer isso com todos os convidados que vierem no Querigma. É isso aí. Viu, galera? Vocês Todo estão mundo assistindo, vai passar por isso. Nós somos os apresentadores do Querigma. A gente tá aqui hoje fazendo um episódio introdutório, mas nos próximos episódios a gente vai ter sempre aqui uma pessoa especial, falando de assuntos diversos, desde entretenimento, cara, do que a pessoa gostar, de profissão, de área de conhecimento, sim, de esporte, do que a pessoa gostar. Até um conselho, manda sugestão lá no Instagram. Pô, boa. O que vocês gostariam de ouvir num podcast como esse? Qual tipo de conversa vocês gostariam de ouvir? Sobre qual assunto? A gente já tem alguns convidados especiais, não vou dar spoiler de nenhum. Solta não. E nem de tema, e nem de nada, mas a gente já tem convidados para as próximas semanas. Então, se inscreve aí no canal, que a gente vai ter convidados especiais. Mas uma marca do nosso podcast Querigma Talk vai ser uma pergunta que a gente vai fazer no final para todos os convidados que vierem. Ele vai ter que elaborar, claro. Mas eu quero perguntar para você, Brunão, primeiro. Manda no peito do pai. Se você puder resumir o que a Bíblia é para você numa frase, como ficaria essa frase? Resumindo a Bíblia para você em uma frase. Bom, a Bíblia para mim a Bíblia é um livro que mostra o passado, o presente e o futuro da humanidade. Certo. E para você estar no futuro da humanidade, você precisa crer no autor do livro. Eu resumiria assim. Boa. Agora, cara, para finalizar, eu sei que você tem uma boa aí também, eu acho, né? Vai criar uma boa frase. Para você virar capa de jornal, Ronaldo. Virar manchete. Como você resumiria a Bíblia em uma frase? Cara, eu acho que pessoas vão ser mais criativas do que eu, mas eu falei aqui com o coração cheio aqui. Para mim, a Bíblia é a forma com que Deus escolheu se revelar para a humanidade. Ela é a vontade de Deus e de como ele desenvolveu seu plano de salvação. E nela contém todas as verdades espirituais necessárias para desenvolvermos fé e conhecermos a Deus verdadeiramente. Então eu resumiria dessa forma. Para mim é isso. Para mim, a palavra de Deus é aquilo que transformou minha vida, e essa frase que eu disse aqui, apesar de pouco longa, é o que eu creio sobre a Bíblia. Top demais. Depois a gente faz um jornalzinho com a sua carinha lá. Com a sua também. E esse anúncio maravilhoso e extraordinário aí. E todos os convidados vão passar por isso também, vão ter que responder essa pergunta. Depois a gente faz um ranking, pode fazer, né? A gente coloca aqui na tela todas as frases que vão sendo faladas, a gente coloca aqui também. Legal, eu tô curioso pra ver o que as pessoas vão dizer. Também. Eu já fiz isso lá para os jovens da minha igreja, saiu bastante coisa boa.
mas tô curioso para ver o que os convidados, a galera vai dizer. Gostei muito da sua frase. Achei ela bem didática. Vou colocar na minha bio. É, pô. E é isso aí, Ronaldo. Hoje foi um podcast diferente, foi introdutório até pra galera nos conhecer, por isso que a gente fez algumas perguntas pra galera conhecer mesmo a sua vida. Mais pessoais, né? Mais pessoais e quem te conhece não me conhece, né? Porque a gente se conheceu há pouco tempo. Fala aí como é que a gente se conheceu pra gente encerrar. Vamos encerrar com isso então. A gente se conheceu no seminário da IPRO, que se chama IP, Instituto Presbiteriano de Ensino, aqui em Osasco. Se você quer se matricular, manda uma mensagem pra gente e a gente caminha você pro Felipe, que é o diretor de lá. E a gente se conheceu lá. E desde que eu vi o Ronaldo, eu cheguei no seminário, ele já estava. Eu falei, caramba, esse moleque é diferente. Esse menino aí tem alguma coisa diferente que vai dar bom no futuro. Vai ser menino de Deus. E com o passar do tempo, né, a gente foi ficando mais próximo, nos conhecendo. Eu comecei a conhecer a história dele, ele começou a conhecer a minha história. E aí, em certo ponto, a gente falou, Deus tem algo preparado pra gente. E aí surgiu isso aqui, ó, que eu acredito que vai gerar muitos frutos. Amém. A gente começou a falar de um projeto que já estava no coração dele e o que Deus também já tinha colocado no meu coração. E quando a gente sentou para conversar, era muito parecido e a gente falou, não, Deus tá nisso. E é por isso que a gente tá apresentando hoje o Querig. Foi aí que chegamos. É isso aí, e é um prazer que tá se tornando realidade aquilo que a gente projetou há um tempo atrás e Deus abriu as portas. Conhecemos essa galera legal pra caramba aqui do Ospod Studio. Viemos participar com o nosso amigo Bruno do ET Crente. Monstro, Brunão. Depois, quem quiser procurar sobre Evangelho e Teologia, ET Crente lá no YouTube. Tem a gente lá também participando. Esse aí é o melhor episódio. Se eu fosse vocês, ia nesse. E galera, fica ligada para os próximos episódios. A gente vai ter patrocínios novos. Se você também quiser patrocinar a gente fala da sua marca. Mas a gente já tem patrocínios novos para os próximos episódios. A gente tem convidados confirmados. A gente tem bastante coisa legal. A gente vai alimentar nosso canal Querigma BR no YouTube com outros tipos de vídeos também, além do podcast. Então, fica com a gente. É isso aí. Obrigado. Deus abençoe. Tamo junto. Até a próxima. Siga o Querigma Talk. Deus abençoe.